Página 97. A evolução da hierarquia das classes inferiores. As transformações na natureza se sucedem e tudo isto aqui já foi uma grande civilização que se extinguiu em consequências naturais da natureza, se transformando assim em outros seres que retratam na natureza em pedra o que já passou. Antes de serem pedras, foram irracionais. Antes de serem racionais, foram animais racionais. E antes de serem animais racionais, foram habitantes do espaço. Antes de serem habitantes do espaço, foram habitantes do astral superior. Antes de serem habitantes do astral superior, foram racionais em degeneração. E antes de serem racionais em degeneração, foram racionais dentro da parte que não estava pronta para entrar em progresso, progredindo por livre e espontânea vontade. Antes de serem racionais que entraram na parte que não estava pronta para entrar em progresso, eram racionais puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional, que assim vieram se transformando, e tudo que se transforma diminui, e por diminuir vai entrando em classe inferior, e quanto mais vai se transformando, mais vai mudando de classe inferior até vir a extinção, de uma classe se transformando em outra. Vem a extinção dessa transformação em outra. Vem a extinção dessa transformação em outros seres, em extinção, pelo progresso da degeneração, porque tudo que se degenera enfraquece. E uma vez enfraquecendo, diminui, e cada vez mais até vir a extinção. É uma deformação do mundo de matéria em multiplicações de degenerações. E de forma que antes de nós sermos o que éramos, racionais, puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional. Olha quanto degeneramos, olha quantas transformações fizemos até chegar o que somos. E olha como estamos a caminho de nova extinção pelo progresso degenerativo. Um insignificante exemplo. Seu filho é feito de seus restos. Já degenerou, já enfraqueceu, já diminuiu. Já os seus netos, feitos pelos restos de seus filhos, já degenerou, já enfraqueceu. Já os seus bisnetos são feitos pelos restos dos seus netos. Já degenerou, já enfraqueceu, e assim a degeneração impera em tudo na terra, que vai enfraquecendo. Depois fica árida, não dá mais nada, porque vai se degenerando. Antes de ser fraca, era forte, produzia tudo, e depois, com o tempo, vai degenerando, vai enfraquecendo, vai diminuindo a sua intensidade de vida, até se transformar em árida, e assim é tudo. Vem a extinção pelo progresso da degeneração, se transformando em outros seres. Quantas gerações já foram extintas? Quantas gerações de animais racionais já foram extintas? Quantas de aves já foram extintas, de peixes, e todos a caminho da extinção, pelo progresso da degeneração. Se extingue de uma forma e se transforma em outra, inferior. Tudo muda, tudo vai mudando. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Depois é outra, e assim sucessivamente. Porque o mundo é uma deformação racional. E por ser uma deformação, tudo que é deformado vai piorando sempre, degenerando sempre, porque está tudo errado, está fora
do seu verdadeiro natural. Vai tudo mal, mudanças e mais mudanças, e cada vez mais é pior devido ao progresso da degeneração. Cada vez tudo mais fraco, em tudo, em tamanho, em resistência, e de forma que todas as pedras têm o seu mapa, que é o significado da sua vida, ou o pequeno ou o grande, ou visível ou invisível. Invisível somente as pessoas que têm evidência sobrenatural enxergam. Quantas pedras têm feitio de gente, porque já foram gente? Quantas pedras têm feitio de bicho, já foram bicho? Quantas pedras têm infinidade de fotografias, porque já passaram por todas essas fases? Porque existe o antes de ser, que é a causa de ser. Antes de ser pedra, passaram pela hierarquia de animais irracionais. Antes de serem racionais, eram animais racionais. Antes de serem animais racionais, eram racionais puros, limpos e perfeitos no seu mundo de origem. E assim, falando dessa forma, para dar um exemplo da causa e efeito, porque tudo isso é uma deformação racional. Tudo é de origem racional. A pedra, antes de ser pedra, era um habitante do mundo racional, puro, limpo e perfeito, que veio passando por uma porção de transformações e degenerações até chegar numa das últimas categorias. E assim, nessa deformação, as naturezas são todas diferentes. Então, por isso, as pedras são todas diferentes. Como as criaturas humanas de muito valor e outras sem valor. E as pedras, da mesma forma, umas de muito valor e outras com pouco valor material. E as naturezas, por hierarquia, todas são diferentes. E por isso, todos são diferentes uns dos outros. E assim são as pedras e tudo, enfim. E de forma que tem pedras que retratam o seu retrato daquilo que já foram, em outras categorias de vida. Pedras com feitio de gente, retratando o que já foram antes de serem pedras, com feitio de bicho, porque passaram pela fase de monstros. É a causa e efeito do que foi antes de ser o que é, porque não há efeito sem causa. A natureza deformada, racional por estar fora do seu verdadeiro natural, uma parte que desceu por não estar pronta para entrar em progresso, e uns tantos entraram por esta parte e começaram a progredir por conta própria. Esta parte, por não estar pronta, se desprendeu da parte que está lá em cima, o mundo racional, e veio descendo, se transformando e degenerando. É a causa de estarem aqui embaixo e olhando lá para cima, para o firmamento, todos dentro de um buraco, e não sabendo por quê, pelas transformações que já passaram de novas gerações, por virem se extinguindo e se transformando em classe inferior e em outros seres, e assim uma infinidade de extinções de classes extintas e transformadas em outras, como agora, em extinção desta classe de animal racional pelo progresso da degeneração. Vejam quantos anos duravam em épocas passadas.
em fases anteriores, e vejam quantos anos estão durando agora e quanto degeneraram. E daqui mais, por alguns anos, a duração de anos de vida será muito menos da metade que dura o mundo, porque vai tudo se degenerando. Tudo que se degenera enfraquece, diminui e com o decorrer do tempo desaparece. Há a extinção. Esta é a evolução natural da natureza, deformada. A natureza doentia. Por isso, matéria. A matéria é uma coisa doente. Por isso, é matéria. Parece perfeito, mas não é. E por ser doente, se acaba. Apodrece, porque matéria é uma vida podre. Por ser matéria, que aparentemente parece ser o que não é, e por parecer ser o que não é, é que vai para o extermínio, se acaba. Então, uma deformação é uma coisa doente. O mundo de matéria, um mundo doente por ser matéria. E por ser matéria, tudo fede e tudo se acaba. E daí novas transformações, novas categorias inferiores. Tudo se transforma em classes inferiores. O peixe na sua categoria, os micróbios, os vírus da terra na sua categoria do espaço, cada um na sua categoria. Enfim, cada qual na sua categoria. O vento na sua categoria. Tudo, enfim, dentro da sua deformação. Tudo que é deformado é podre. Deformação é podridão. É a mesma coisa. Tudo é matéria e por isso tudo se acaba. Tudo é passageiro, porque é podridão, que somente tem aparência de bom. E assim uma infinidade de gerações extintas, transformadas em outros seres, como em pedra, ou como isso ou aquilo, dentro da classe que está destinado. E então agora a cultura do mundo racional para esclarecer com base e lógica a causa deste mundo deformado, o princípio dele e o fim dele. O princípio de tudo e de todos, que é o conhecimento, da descida até a formação deste buraco, e a descida de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o seu verdadeiro natural, para não chegarem à extinção total de se transformar em outros seres. Então está aí o conhecimento como voltar à sua verdadeira origem, o mundo racional. Estão aí os motivos todos esclarecedores da razão deste fenômeno, para os habitantes que não sabiam o porquê de serem assim e tudo assim ser. E coisa alguma já nasceu grande. Tudo gera, nasce, cresce, refloresce e desaparece com o decorrer do tempo. A pedra, antes de ser pedra, era líquido, que gerou, formou, nasceu e cresceu. Porque tudo cresce até uma determinada época, porque sabem perfeitamente que tudo é água transformada em seres, e por tudo ser água transformada em seres é que tudo se derrete. E a origem de tudo, a água. O espermatozoide, o que é? É água. Se não houver água, fica tudo seco e torrado, porque tudo está na água. Houve água, há seres. Não havendo água, não existem seres. A água é que produz os seres, se transforma em seres. Então tudo é água e por isso tudo se derrete.